Então, a palavra de hoje, a palavra que Deus trouxe no meu coração aqui, em Mateus capítulo 4. O verso principal aqui que ficou na minha mente. Bom dia, Gleice. E aí? Como você tá? Bom dia, pai. Tudo bem? Tá marcando só um aqui. Tem mais gente comentando do que pessoas dentro da live. Só tem uma curtida também. Vamos dar 2 curtidas. E show. Ficamos uns dias sem, né? Ficamos sem energia elétrica lá em Palhoça. Aí depois de mudança, não teve domingo também. Mas tamo aí, bora lá. A palavra que Deus trouxe hoje aqui, perguntei para Deus, será que o professor vai dar? Agora não para mais, né? Agora não para mais, já virou rotina. Já é a rotina. Daqui a pouco vai ser todo dia, né? Pena que o YouTube não tem collab, né, Gleice? Pra gente fazer umas collab. Ia ser top. Então vamos lá, palavra Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram. A palavra que ficou no meu coração aqui foi a tentação de Jesus, no Mateus capítulo 4. Eu vou ler ela toda aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Bom dia, mãe. Tudo bem? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Oh, aí sim, hein? Estamos sincronizados ainda. A parte mais alta do templo e disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em nenhuma pedra. Pedra grande essa, né? O templo. Jesus lhe respondeu, versículo 7. Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo o levou ao monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. É interessante, né? Que são 3 tentações que Jesus passa aqui. Então tem a primeira, transformar a pedra em pão, né? Se você realmente é o filho, você tem esse poder de transformar a pedra em pão. E compara lá com o deserto, né? Jesus estava no deserto e pensa no povo que estava no deserto, saíram do Egito e foram para o deserto. Então eles estavam com fome, caía pão do céu, aquele orvalho no chão e se transformava em pão e eles comiam. Batia na pedra e saía água da pedra. Então é muito conectado. Na verdade, a Bíblia toda é conectada, né? Mas vamos conectar essa parte aqui. Então transforma a pedra em pão e come. E então a primeira é essa, transformar a pedra em pão. A segunda é se jogar, porque você confia, né? Então você confia em Deus e você tem autoridade nos céus, então você pode dar ordem e os anjos vão te obedecer. E o terceiro é o reino. Se Jesus, você foi chamado para reinar. Então o seu propósito na terra é o reino. Então tá aqui uma oportunidade que eu tô te dando, né? Então são essas três tentações que Jesus passa. A diferença entre o povo no deserto, né, o povo que saiu do Egito, e Jesus, é que Jesus ficou 40 dias no deserto. O povo ficou 40 anos.
Então, alguma coisa Jesus acertou que o povo não acertou. E a caminhada toda seria uns 40 dias, né? O deserto que eles caminham ali. 40 dias e chegariam na terra prometida em Canaã. Agora, por que eles ficaram dando volta? Que erro que eles cometeram, né? O que eu enxergo às vezes na minha vida, eu comecei a enxergar alguns ciclos. Eu falei, eu tenho que quebrar esse ciclo de algum jeito. O que eu tô errando? Aonde eu tô errando que eu tô andando em círculo, né? E eu ia para, por exemplo, eu fui para, casei, fui para a Austrália e eu enxerguei um ciclo lá dentro. E aí depois desse ciclo eu vim, voltei para o Brasil e enxerguei de novo esse ciclo. Eu fui para Barueri, eu comecei a ver esse ciclo de novo. Falei, não, peraí, alguma coisa tá errada que eu tenho que conseguir quebrar esse ciclo. E aí eu comecei a enxergar dentro dessa palavra aí, esses ciclos, né? Eu não quero demorar 40 anos para conseguir chegar na Terra Prometida ou até não chegar nela, né? Que várias pessoas, quem saiu do Egito mesmo, não entrou na Terra Prometida. Só aqueles que nasceram livres, né? Não os que nasceram escravos. Então a pergunta é assim: você quer ficar 40 anos ou 40 dias no deserto? O deserto é excelente para a gente passar, tá? Todo homem que fez a diferença na Bíblia, que foi grande na Bíblia, passou pelo deserto. E todos que destruíram Israel não passaram pelo deserto. Mas isso é mensagem para uma outra mensagem que eu tenho ela completa também. Eu vou trazer ela. E isso é mais por conta da resiliência, né? Quando a gente passa pelo deserto, uma situação complicada na vida, independente de onde for, a gente cria resiliência. Então não importa a situação, não importa o que o diabo tenta fazer com a gente. Quando a gente passa pelo deserto, a gente já passou por tudo que é experiência, né? Igual o Paulo fala, eu sei passar fome e eu sei ter em abundância. Então, Paulo, ele foi preso, não tinha o que comer, foi picado por cobra, tudo que deu para acontecer de errado com ele aconteceu. E ele já teve também por situações muito boas, muito confortáveis. Então, ele tem a resiliência de pode jogar pedra, pode cair, pode ter terremoto, pode acontecer o que for na minha vida aqui. Eu não vou desistir, eu não vou parar, né? Que nem eu mesmo na minha família aqui. Pode vir o que for, o terror que for. Eu, com a Natália, a gente é cúmplice um do outro, eu e a minha esposa. Então a gente pode vir a pedrada que for, que a gente já tá com a casca grossa, né? Aí no financeiro também, a gente está criando essa casca grossa. Dentro de várias áreas, no espiritual, dentro de ouvir palavras que às vezes são enganosas, são mentirosas, a gente cria essa resistência que a gente não pode fechar o coração. Eu acabei errando algumas vezes por fechar o coração. Mas a gente, passando por um deserto, a gente consegue criar essa resistência, essa resiliência, né? Tá? Então, 40 dias ou 40 anos que você quer demorar para criar essa resiliência? Então, o primeiro ponto é um domínio sobre o próprio corpo. Né? Então, vamos falar sobre um domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, a gente vai entrar bastante nele. Então, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o diabo, né, o tentador, se aproximou e disse: manda essas pedras se transformarem em pães. Então, justo, né? Passou por 40 dias e 40 noites, chegou alguém e falou: ó, manda transformar em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, esse versículo está lá em Deuteronômio. Deixa eu ver se consigo abrir ele aqui. Oh, Bíblia, essa Bíblia aqui dá muito trabalho. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 3. Está escrito assim. Deixa eu pegar aqui o versículo, capítulo todo. Que é a disciplina do Senhor, aqui o título. É a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Estou aqui na NVI. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam,
multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Então aqui, ó, você vê que tá linkado, né? Eu linkei aqui o deserto, né? Onde Jesus passou, o deserto que o povo que saiu do Egito também passou. E aqui eles acabaram de sair, não, eles estão passando por esse processo de deserto, né? E ter essas orientações, eles estão indo para Canaã. E vem a orientação de Deus aqui: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer os mandamentos ou não. Olha que interessante isso. E Jesus passando pela mesma tentação. A gente está comparando aqui literalmente o domínio do corpo que Jesus teve, né, falando ali sobre o pão, transforma em pão e come, quer dizer, ele estava com fome. Então, era fácil ali ele transformar em pão, né? Ele conhecendo já quem ele era. Então, mas Deus ele faz esse teste para saber qual é a intenção do seu coração. Realmente você vai obedecer os mandamentos ou não vai? Com a tentação, você vai desistir, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai cair na primeira prova que chegar, né? Assim, ele os humilhou e deixou-os passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas que vocês gastaram, as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante 40 anos. Então ele continua todo a explicação do que aconteceu ali, né? Então, esse domínio sobre o corpo é essencial, é importante. Muitas vezes a gente se preocupa muito com o espiritual, né? Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos estar na igreja, vamos trazer a mensagem para alguém, né? Mas como é que está o próprio corpo? Como que está o seu corpo? Você tem domínio sobre ele? O que que tem dominado o seu corpo? Né? Tem várias coisas que podem acabar dominando o nosso corpo, né? No caso de Jesus aqui era fome. Então Jesus estava morrendo de fome, às vezes ele adorava comer um pãozinho, aí chega lá aquele pãozinho quentinho saindo do forno, né? Ele podia fazer o melhor pão que existe aqui, né? Igual ele fez com o vinho. O melhor vinho, ele transformou a água ali em vinho e tomou. O melhor vinho que ninguém, nem os reis ali, né? Ninguém tinha visto um vinho tão gostoso quanto aquele. Então ele podia fazer o melhor pãozinho ali para ele comer, ele sabia disso. Mas ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, porque ele tinha domínio sobre o próprio corpo. Então, se você não vencer as tentações do seu próprio corpo, você vai ficar rodando em ciclo, vai rodar nesse ciclo aí a vida toda. Então, dominar no corpo, tanto no jejum, né? O jejum eu creio que é um primeiro passo, que você mostra para o seu corpo, olha, você não domina sobre mim, quem domina é o meu espírito. Então, meu espírito fala, meu espírito se conecta com Deus, a minha alma vai governar e o meu corpo vai se calar. Então, o corpo ele não domina, o corpo ele é importante, Deus criou e viu que é bom, mas o corpo ele não pode dominar. Então, o jejum é o primeiro passo. Outra coisa, fazer um exercício todo dia. Faz um exercício físico, come aquilo que é saudável, aquilo que é bom. Não precisa ser um louco, né? De só vou comer se eu plantar e colher e vou comer o boi que eu mato, né? Porque hoje a gente vive numa situação em que é complicada. Às vezes é difícil a gente achar a comida, né? Ideal pra gente. Tá fazendo sentido? Não tá? Tá muito estudo profundo. Era melhor uma palavrinha mais leve. Ou faz sentido? Então, o primeiro passo ali que Jesus passou, venceu a tentação, seria os desejos do corpo. Então, ele venceu sobre o corpo. Segundo passo, você está conectado com o Espírito e saber o que realmente está escrito na palavra. É porque o diabo ele vem e usa a própria palavra para tentar Jesus. E ele faz a mesma coisa com a gente. Esticando? Estou esticando muito. Vamos encurtar então.
Tô lendo, peraí. Então, está conectado com o Espírito, sabendo o que significa o que está escrito. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus. Então, primeiro, Jesus ele era homem, ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Então, eu creio que o processo de Jesus de descobrir o próprio ministério é um processo, né? Ele vai tendo dúvidas. Pô, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que realmente eu sou o filho de Deus? Será que eu não sou? Então, ele vê, sabe quando a gente desconfia da gente mesmo? Eu creio que Jesus passou por momentos nesse jeito, não desconfiando, no sentido figurado. Então, Jesus passou por momentos onde ele desconfiava, não desconfiava de Deus ou do que ele precisava fazer, mas às vezes o próprio corpo, né? Que ele foi tentado, então às vezes ele passou por situações por ser homem. As mesmas coisas que a gente passa, Jesus passou também. Senão é inválida a cruz, senão é inválido o que ele veio fazer. Tá? A própria tentação, né? A palavra fala que Deus não pode ser tentado. Jesus vem aqui e é tentado. Por quê? Porque ele era homem. Então, às vezes, a dificuldade que a gente tem, se a gente pensar, Jesus era Jesus, por isso que ele não tinha dificuldade. Na verdade, ele tinha as mesmas dificuldades. É isso que faz sentido nele ter vindo na Terra, passar pelas dores que a gente passa, passar pelos problemas, pelas incertezas, né? E conseguir vencer essas incertezas. Então, eu imagino Jesus aqui nessa dificuldade, sem entender, na beira da descoberta. Sabe quando você está próximo de chegar em alguma coisa? Eu acho que é o ponto mais difícil, né? Que nem antes de eu começar a fazer essas lives aqui, o ponto mais difícil é antes de começar. Depois que começou, parece que flui. Mas antes de começar, pô, será que vai dar certo? Será que eu vou realmente falar o que tem que ser falado, aquilo que Deus tem para mim? Ou quando você não sei, Deus tem um chamado para você, ó, tem que pregar lá na igreja, você vai prepara tudo e tal, e quando chega na hora de você subir no púlpito, é aquele momento que é difícil. E aí você fica, pô, será que é realmente eu tenho que estar lá em cima falando? Será que eu não tenho que estar lá em cima falando? Ou um trabalho que você tem que fazer? Aquilo que a gente é preparado para fazer, que Deus tem pra gente, é onde o diabo mais traz a desconfiança na gente, né? O Pablo Marçal fala bastante, o nosso propósito, ele tem muita intimidade com o nosso bloqueio. O bloqueio ele fica barrando, é onde o diabo quer nos parar. Onde está o propósito é onde ele quer nos parar. E é aí que a gente tem que enfrentar. Se é aqui que está difícil, se é isso aqui que eu acho que não é para ser, é onde o diabo vai pôr o bloqueio. Então aqui o diabo vem e tenta Jesus. Se realmente você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito, e ele ainda usa a palavra. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Isso está escrito em Salmos. Então Jesus falou, pô, isso aqui é a Bíblia, né? Agora, você pegar versículos isolados na Bíblia, aquele famoso que você abre a Bíblia assim, põe o dedo, isso aqui que Deus está falando comigo, né? Ou pessoas que chegam para você com, né, assim diz o Senhor, tá com o dedo na sua cara assim diz o Senhor, e começa a falar uma mensagem para você, e fala, pô, se é assim que diz o Senhor, quem que sou eu para negar, né? Melhor eu cumprir o que ele está falando. Mas Jesus, ele conhecia o que estava escrito. Então ele conhecia a palavra como um todo. A palavra, por isso que o direto na fonte é interessante, porque ele pega várias partes da Bíblia toda, né? Então você lê um pouquinho de Gênesis, vai para Mateus, aí vai para Samuel, vai para Lucas, vai para Apocalipse. Então você vai pegando a Bíblia toda num geral, você vai tendo um panorama geral da Bíblia. Você consegue conectar vários pontos. E quando você pega um versículo isolado, assim como o diabo tentou Jesus, você consegue ler e responder assim, ó, mas também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Então Jesus conhecia o significado, o que Davi queria dizer com esse versículo, quando ele fala em Salmos, dará ordem a seu respeito, eles o segurarão. E ele conhecia mais a fundo também, ó, não ponha à prova o Senhor teu Deus, que você consegue, conhecendo a Bíblia, você não cai em tentações erradas. Então, o seu espírito está conectado com o espírito. Então, você tem domínio sobre o corpo e você tem domínio sobre o espírito.
sobre o conhecimento da palavra, a sua conexão, o seu espírito com o Espírito Santo. Então, essa conexão, para você ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e o próprio corpo, tá? E o terceiro ponto aqui é nos próximos versículos, a partir do versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhes disse: tudo isto eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e somente a ele preste culto. Então aqui a gente vê Jesus, ele descobrindo o ministério, como eu falei, né? E o ministério dele é o quê? É ser o rei, não só dos judeus, mas dos gentios. Então é o rei do mundo todo, né? Ele veio para governar sobre o mundo todo, para trazer o reino. Então, ele veio trazer o reino sendo ele o rei do mundo todo, né? Não só dos judeus. Tanto que estava escrito em 3 línguas, né, na cruz lá, que ele era o rei. Então, aqui é uma tentação aonde? Na alma. Então, a alma, ela tem que ser guiada pelo Espírito e não pela carne. Então, a alma de Jesus, ele podia facilmente querer, pô, realmente esse aqui é o meu propósito. Eu vim trazer o reino, e se eu for o reino aqui no mundo todo, eu vai facilitar o que eu preciso fazer, né? Então, aqui o diabo fez uma oferta para ele que, pô, ao invés de eu passar por tanta dificuldade para eu chegar, vamos pegar esse caminho aqui que eu acho que vai ser mais fácil. Eu já vou ser o reino aqui de todo mundo, né? Então, já é o meu propósito. Vamos embora. E sabendo, então vamos lá, a alma tem que ser guiada pelo espírito, não pela carne, sabendo que o mal não está na riqueza, mas sim onde o seu coração está. Certo? Então, tudo isso lhe darei e provar-lhes. Então, e Jesus conhecendo a palavra, voltando aqui, né? Vamos pegar aqui, vou ler de novo esse aqui, ó. Deuteronômio 6, versículo 13. 6:13. Então, o Senhor, tô lendo aqui a partir do 10, tá? O Senhor, o seu Deus, os conduzirá até a terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, e com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comerem, quando isso acontecer, vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam que o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, ou os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. É um Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Engraçado que eu estava lendo Ezequiel esses dias aí, e é exatamente o que aconteceu, né? E foram voltar agora, né? Uns 50 anos para trás aí que foram voltar o povo de Israel. Então, realmente, eles foram banidos da terra. Não tomaram esse cuidado. Tá, então vamos lá. Então aqui você vê que, voltando para a comparação, o povo o tempo todo reclamava por causa de comida, caía o tempo todo as tentações do corpo. Eles não se conectavam. Qualquer um que falava alguma coisa, eles já, né, a alma deles não estava conectada com Deus, por mais que tinha o tabernáculo ali, né? E a alma não era guiada pelo Espírito, era guiada 100% pela carne. Como que eu sei disso? O pouquinho que Moisés ficou fora, demorou, eles já construíam deuses e se prostravam diante de estátuas, né, que eles mesmos construíam. Então já construíram um bezerro de ouro. Então, pouca coisa que Moisés ficava fora,
eles já se curvavam para outros deuses para buscar o reino, para buscar, não sei o que eles queriam buscar ali, mas é o medo de Deus não voltar, o medo de, pô, Moisés foi lá, tá aquele barulho no monte, todo mundo com medo de subir no monte, Moisés foi lá, deve ter sido consumido, né? Então vamos voltar para outro Deus aqui, vamos se curvar para ver se a gente consegue alguma coisa. Então é uma situação que a gente não pode passar. Então quando a gente está com dificuldade ou quando a gente está bem, a gente tem que tomar esse cuidado e vencer essa tentação. Por isso que o deserto ele é muito importante. Todos os líderes que passaram por deserto foram grandes líderes na Bíblia. Não que não erraram, erraram muito. Mas não é o erro que impede Deus de agir. É a nossa falta de resiliência com Deus e com o propósito que Ele pôs na nossa mão. Tá? E depois que Jesus vence essas 3 tentações, o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Isso é tremendo. Aqui que a gente consegue enxergar o favor de Deus, aqui que a gente consegue entender o reino de Deus, o que ele realmente tem pra gente. A terra prometida, né? Então Deus tem uma promessa pra gente, que é de reinar. A promessa dele é a mesma, não muda. Né? Se a gente que se chama pelo nome dele, se humilhar, ouvir os mandamentos, né? Ele vai, tem toda uma série de promessas ali em Deuteronômio pra gente. Eu falo pra gente porque a gente foi incluído nas promessas, né? A gente é filho de Abraão através de Jesus Cristo, somos irmãos de Cristo ali, então a gente está incluso nessa promessa. Se a gente for o povo dele, ele vai trazer todas as bênçãos sobre nossas vidas. E Jesus entendia que o reino espiritual, o reino dos céus, é infinitamente maior do que o reino aqui na terra que ele viu. Então Jesus olhou todo aquele reino, né, o mundo todo, todas as riquezas da terra, com um olhar de desprezo. Ele olhou para a riqueza com um olhar de desprezo. Nossa, que é isso comparado com o reino que Deus tem? Com o reino que Deus vai trazer na terra, com esse reino espiritual e na terra também, né? Então o reino espiritual é infinitamente maior que qualquer império aqui na terra. E os anjos, eles estão prontos para servir, para nos servir, né? Serviram Cristo, que é o nosso irmão mais velho, e eles estão prontos para nos servir. Agora, como que está o nosso coração? Nosso coração ele está pronto para receber? A gente consegue ter domínio nas 3 áreas da nossa vida, as 3 principais, né? No corpo, na alma e no espírito, né? E a gente é dominado pelos desejos da carne ou a gente é guiado pelo espírito que está conectado a ele? Então, conectar nosso espírito a ele, a gente consegue enxergar o nosso propósito e consegue fugir de oportunidades, né, erradas que vêm na nossa vida. Tá? Então, vamos focar nisso, vamos focar no reino de Deus, não nos impérios na terra. E vamos vencer essas tentações aí que o povo no deserto não venceu. Que aí o favor dele vai cair sobre a nossa vida. O favor dele vai ser derramado, né? E a gente vai viver aquilo que realmente Deus tem pra gente. Obedecer os mandamentos. E ter um domínio próprio. Gerar frutos do Espírito. Amém? Então, uma tarefinha para hoje. Encontrar as tentações que estão te impedindo de reinar. Pelo menos uma para cada esfera. O que tem impedido o meu espírito de reinar? A minha alma e o meu corpo. Amém? Vamos fazer uma oração, né? Eu reparei que eu estou fazendo as lives e eu acabo, encerro e não oro. Vamos lá. Amém, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Pai. E pela tua misericórdia, que se renovam todo dia na minha vida. Obrigado, Pai, porque cada dia mais a gente pode experimentar do seu reino. Cada dia mais a gente pode experimentar da tua glória sobre a nossa vida, Pai. E hoje são 3 gigantes que se levantam, Pai, sobre as nossas vidas, mas um a um eles vão cair. São 3 tentações e essas 3 tentações vão cair na nossa vida.
Porque o meu corpo, ele não domina mais sobre a minha alma. A minha alma não é mais contaminada pelo meu corpo, Pai. Ela não se entrega para as vontades da carne, mas eu conecto agora, Pai Santo, a minha alma, conecta a sua alma agora com o Espírito Santo. E que ele realmente possa trazer a palavra dele sobre as nossas vidas. Amém. Que ele realmente possa quebrar essas vontades pecaminosas da carne e que o nosso corpo possa ser usado somente para o Espírito Santo, para aquilo que ele trouxe a gente para fazer, para cumprir o propósito dele aqui na terra. Eu acesso agora, Pai Santo, o teu reino. Eu acesso agora, Pai Santo, os teus anjos, Pai. Que toda a potestade, todo demônio, Pai Santo, que o diabo que vem nos tentar todo dia, que ele fuja agora, que ele caia por terra. E que os anjos venham nos servir como filhos de Deus. Que a gente se posiciona hoje como filhos de Deus. Nos ajuda, Pai Santo, a reinar e a transformar outras famílias na terra. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus abençoe muito vocês. E é isso para hoje. Amém. Deus abençoe.